Vamos enfrentar esses traumas emocionais. Vamos entender. Afinal, essa é uma igreja legal. Não é tão ruim assim. Né, mano? Louvor é bom, né, mano? A gente canta legal. A gente tem uns negócios legais. Mas o foco, querido, é você ser curado. Tem que ir para a guerra. Porque Deus te colocou no exército dele. Você faz parte do exército Deus vivo. Desculpa a expressão aqui, querido. Vou usar uma expressão meio chula aqui. Mas no exército de Deus não pode ter bunda mole. Amém? Então a rejeição precisa ser confrontada. A rejeição não pode ser acariciada, não pode ser acobertada, não pode ser lambida. A rejeição ela precisa ser confrontada, porque confrontou a rejeição, querido, tem arrancado você do propósito de Deus, tem feito você se calar, tem feito você entrar em cavernas, tem feito você desistir, tem feito você abandonar, tem feito você emplear todo mundo. E pior, tem feito você se sentir cada dia menor, incapaz, incompetente, desqualificado. Isso tem matado você. Amém, queridos? Quais são os problemas da identidade distorcida? Primeiro, nós nos guiamos muito mais pelo que os outros pensam. Porque a rejeição ela vai trabalhar dentro de você uma mensagem seguinte: ninguém me quer, ninguém me ama, então eu tenho que fazer de tudo para ser agradável a todos. E quantas jovenzinhas perdem a virgindade tão cedo por causa da rejeição? Quantos jovenzinhos entram para a homossexualidade por causa da rejeição? Quantos entram para as drogas por causa da rejeição? Porque a mensagem que grita no interior é: você precisa ser aceito, pois afinal de contas ninguém te ama. Casam com o primeiro que aparece na frente e depois se arrependem amargamente porque se sentem rejeitados. Mulheres que demoram para casar e depois se casam com o primeiro que demonstrou afeição e entende a amor de Deus que mandou. Casam com um ano depois, estão arrependidos porque foi impulsionado pela carência e pela rejeição. Alô? Então, nós valorizamos mais o que as pessoas pensam do que o que Deus pensa de nós. Queremos dar respostas positivas a tudo e a todos, porque queremos ser valorizados, e desenvolvemos performances sobre-humanas, sobre nossas próprias capacidades, porque, afinal de contas, tem que fazer de tudo para vocês me aceitarem, para fazer parte do grupo, para eu pertencer. Quais são as reações apresentadas por uma pessoa rejeitada? Algumas delas, e olha, lembrando, pesquisas da neurociência, uma das ciências mais novas que tem no planeta, que tem trazido revoluções sobre o funcionamento do cérebro, certo? Então eles estão descobrindo coisas fantásticas através da neurociência, respostas que há 30 anos ninguém dava, hoje estamos conseguindo ter, através desse estudo profundo da neurociência. Então as reações parecidas em todos que apresentam. Agora lembre-se, a pesquisa diz que cada 10 seres humanos, 7 sofreram algum tipo de rejeição, ou sofrem, certo? Reações parecidas que apresentam no mundo todo. São ansiosos, são inseguros, acompanhados com um sentimento de raiva muito frequente, são hostis, pessoas não conseguem chegar perto, pessoas não conseguem entrar em profundo relacionamento, são agressivos por palavras, pessoas agressivas com as suas palavras, têm uma irresponsabilidade emocional muito grande, pessoas que não têm compromisso consigo e nem com os outros, relacionamentos irresponsáveis, tem uma autodepreciação, principalmente por palavras ou ações. Então, aquelas pessoas que voltam para elas com palavras autodepreciativas. Eu não presto, eu não sou bom, eu não sou bonito, sou gordo, sou magro, sou feio, sou
chato, sou pobre, sou um desgraçado, e assim vai. Pensamentos distorcidos da verdade, porque ele vive com os fantasmas. Ninguém me ama, hein? Aquela pessoa me ama. Viu? Vai meu mal. Vai passar a batida, já vai passar o pé em mim. É uma espécie de paranoia. Sempre tem alguém que não gosta dela. Pessoas que acompanhadas são sintomas ou reações. Drogas, escamam para as drogas, rebeldias nas escolas, no trabalho, etc. Violência, pessoas que aderem à violência como estilo de vida, sem falar das prostituições, os vícios mais diversos e a dificuldade de relacionamento. Então essas são o que apresenta, certo? Agora presta atenção, querido. O que eu estou passando aqui para você por enquanto são dados científicos, ok? Estou fundamentando em dados científicos para você entender um pouco o que a Bíblia fala sobre o assunto. Tá bom? Então estamos trazendo um fundamento científico aqui para você entender um pouco sobre o que é a Bíblia, porque a Bíblia não é burra, a Bíblia não é antiquada. É impressionante como a Bíblia ela é moderna e contemporânea. Tanto que Jesus diz assim, terra e céu vão passar, mas a minha palavra permanece para sempre. Amém, glória a Deus. O que a neurociência, o que todas as ciências estão falando agora, a Bíblia já tem. Isso, Isaías foi escrito 500 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando de mais de 3.000 anos, quase 3.000 anos aí, de uma revelação. Então as pesquisas, elas dizem o seguinte, não são apenas sentimentos autodepreciativos, não são apenas sensações ruins que afligem você, mas são situações que afetam a tua estrutura cerebral. É mais ou menos quando você aperta o dedo em alguma coisa, na porta do carro. Alguém já prendeu o dedo na porta do carro? Lembrou da dor agora? Parece que os desenhos ainda fazem o dedo crescer assim, né? Parece que é essa sensação, né? E um trauma, a rejeição, ela causa um trauma semelhante no teu cérebro. Então não está só no campo emocional, mas ele afeta a estrutura cerebral. E aí você tem um trauma. Pastor, você está dizendo que eu sou um traumatizado? Não no sentido pejorativo, mas no sentido exato, sim. Ela causa um trauma emocional e que você precisa investir, assim como um trauma no teu dedo, que a porta fechou, assim como um trauma num pé que quebrou. A Rosângela, por exemplo, ontem caiu da escada, né? E virou o pé. Ela não veio hoje ainda porque faltou gasolina, tá? Virou o pé, ele está inchado lá, traumatizou o dedo. O dedão dela está assim, né? O cérebro ele tem essas reações. Então ele é agredido por uma situação emocional, ele é agredido por uma situação e ele traz reações. Vocês estão aí ou não? Certo? Então, algumas pessoas, autoridades poderosas em nossas vidas. O que são autoridades poderosas? Pais, professores, líderes espirituais, amigos próximos, namorados ou cônjuges, são autoridades poderosas em nossas vidas, porque elas representam, elas têm um impacto representativo em nós. Então, quando uma autoridade poderosa, ela causa alguma ação que provoca uma rejeição em nossas vidas, então isso causa um trauma. E eu carrego esse trauma o resto da vida, ou até eu me encontrar com a cura que vem em Jesus. Então, uma pessoa que sofre de rejeição é uma pessoa que carrega um trauma, não somente de um sentimento, mas ele tem uma estrutura cerebral ferida e vai trazer reações. Então, uma criança que viveu num lar em que ela se sentiu rejeitada, ela foi traumatizada. Uma esposa que foi rejeitada pelo marido através de um adultério, através de uma ação de violência, né? Essa esposa foi traumatizada. Um filho que foi abusado sexualmente pelo pai, isso causou um trauma cerebral. E isso vai responder em ações emocionais.
Então, quando nós falamos de bastardia, lembra que nós pregamos sobre bastardia? Quando nós falamos de bastardia, quando nós falamos de pai, meu irmão, faz favor, cuidado, você está difícil o teu casamento, mas saiba que quando você se separa, existe traumas sendo provocados nos teus filhos e às vezes até no teu cônjuge. Pessoas que não conseguem se sociabilizar, não conseguem resolver seus conflitos. Querido, isso afeta as estruturas, isso desmonta sonhos. Pessoas se perdem nos seus projetos de vida, se perdem nos seus propósitos eternos, e pessoas são agredidas no seu caráter. Ofende o caráter. São pessoas que não inspiram confiança. Quer ver uma pessoa que sofre um trauma de rejeição? São pessoas que você não pode confiar. É aquele ditado: não dá para pôr a mão no fogo por essa pessoa, porque você não sabe se ela está contigo ou não. Você não sabe se ela é de palavra ou não, porque qualquer ameaça nas suas emoções, ela pula fora. Ela te trai, ela vira as costas para você, ela faz algumas coisas que você fica assustado, mas estava ontem aqui, estava me beijando aqui ontem. Rejeição. Alguém aqui carrega esse mal no seu interior? Alguém que sofre desse dano terrível chamado rejeição? Então é importante que você se identifique, é importante que você se conheça, amém? Queridos, quando falamos de rejeição, nós temos que ir e entender por que Jesus, ele carrega essa iniquidade sobre nós. Desculpe, ele carrega a nossa iniquidade do desgarrado, do rejeitado. Porque a rejeição está implícita no pecado original. Você vai encontrar rejeição implícita no pecado original. O que é o pecado original? É o pecado que se originou lá no Éden. A raiz do pecado original, ela vem e ela provoca uma rejeição. Por quê? Porque Satanás, o autor do desvio da humanidade, o que provocou o desvio da humanidade, o que marcou a identidade dele, foi a rejeição. A Bíblia diz que Deus o baniu do céu. Então, quando ele desce e é lançado do céu, ele desce com o coração estourado, porque ele foi abandonado. E ele desce com uma ferida aberta, e essa ferida provocou nele uma ira contra o céu, e uma ira contra a criação, e um espírito de vingança agora brota no interior de Satanás, e ele vai com todas as suas estratégias e com toda a sua garra destruir a criação de Deus, porque o coração dele, a base dele é rejeição. Vocês lembram a história de Lúcifer? Você vai encontrar a história de Lúcifer em Isaías 14, em Ezequiel 14, ele vai falar um pouco sobre a origem de Lúcifer, como ele era. Lúcifer era um querubim ungido, era alguém que assistia à presença de Deus como poucos anjos da terra. Alguns arriscam dizer que assim como Gabriel e Miguel são verdadeiros arcanjos, porque tem uma hierarquia de anjos. Tem o anjo guerreiro, ok? Tem o querubim, tem o serafim e tem o arcanjo, ok? Então temos uma hierarquia celestial. E alguns dizem que Lúcifer, ele estava na categoria dos arcanjos, a mais alta patente angelical. Não sei se você sabe, mas Satanás é um anjo caído, que foi banido do céu. Só que o anjo, ele não tem o mesmo lugar no coração de Deus do que eu e você. Então deixa eu entrar numa particularidade aqui. Quando você morrer, querido, você não vira anjo. Entendeu? Se você já não é um anjinho aqui, imagina lá na eternidade. Então essa teologia é católica. Que aparece o irmão, a pessoa morre e aparece uma astazinha, ele sobe para o céu com a astazinha. Isso é catolicismo, nós não somos católicos. Essa Bíblia, essa teologia não existe na Bíblia. Então quando você morre, você não vira um anjo. Quando você morre, você é glorificado e o teu corpo perfeito, porque anjo não ocupa o mesmo lugar que eu e você no coração de Deus.
na hierarquia da criação, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar o homem, em terceiro lugar o anjo. O anjo está abaixo do homem. Tanto que a função do anjo é servir o homem e servir a Deus. Vocês estão aí ou não? Todas as vezes que aparece um anjo, ele aparece para servir. E todas as vezes que um homem na Bíblia se prostrou diante de um anjo, o anjo falou: levanta aí, cara, vai pegar pau para mim no céu. Levanta, antes que ele veja lá, eu estou ferido. Então preste atenção, olha aqui, querido. Todo anjo que se preze jamais vai receber uma adoração tua. Se tem algum anjo aparecer na tua vida e você está adorando ele, chuta que é um anjo das trevas. O anjo de Deus, ele não recebe adoração, porque ele veio para te servir. Então quando você cresce, você não vira anjo. Quando você vai para o céu, você não vira um anjinho, você vira a criação perfeita. Glória a Deus. Esse é o projeto de Deus. Então veja só, Satanás era um anjo, e esse anjo que cobiçou o lugar de Deus, cobiçou o trono de Deus, e Deus falou: aqui não, Satanás, arreda-te de mim. E ele vem com uma raiz de rejeição, e a raiz de rejeição, como nós vimos, ele provoca raiva, ele provoca ira, e ele vai até Adão e Eva, provoca, influencia eles pecam. E a primeira reação deles no pecado, o que eles se sentem? Rejeitados. E agora? Deus vai pegar a gente. E agora estamos fritos. E agora não somos mais em Deus. E agora Deus vai brigar com a gente. Agora Deus não ama mais a gente. E agora Deus não é mais amigo de nós. Rejeição. E como se não bastasse, querido, a rejeição entrou no coração do homem com o pecado. Deus vem. E o que Deus faz? Lança eles fora do jardim. Aí acabou. A raiz do pecado original é a rejeição. E o que é o pecado original, querido? É a iniquidade. Então quando você abastece o espírito de rejeição, quando você entra naquela neura, naquela poesia endemoniada que ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém me gosta, ninguém me quer, ninguém me entende, ninguém. Ô meu irmão, está fazendo a música de Satanás. Esse corinho toca no inferno. Alô? Tem alguém aí? Estou pregando para alguém? Amém. Me dá mais uns 5 minutos aí para nós terminar. Quem me dá 5 minutos? Oh, glória, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nossa. Quase uma hora aí para pregar. Vocês estão entendendo? Estão me fazendo entender aí, queridos? Queridos, a melhor coisa que existe é dar. Jesus disse: é melhor dar do que receber. Amém. E sabe qual que é o problema do rejeitado? Ele quer só receber. Sabe o que Provérbios capítulo 30, que é o provérbio de Agur, sabe o que ele diz? Ele fala de uma geração, ele está 4 características de uma geração que amaldiçoa o pai, uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca se purificou. Ele coloca uma terceira característica da geração, que ela tem espadas, os seus dentes como espadas afiadas. E a quarta característica que eu me lembro, né? Mas fui bem, 4 acertei 3. E ele coloca que essa geração ela tem uma característica. Ele diz que essa geração é como a sanguessuga que tem 2 filhas, e o nome delas é Dá. Então quando você se depara com um rejeitado, ele só quer. Ele quer que você dê toda a atenção. Você quer que ele aceite, ele quer que você aceite tudo que ele põe. Ele quer que você sempre esteja sorrindo para ele. Ele quer que tudo seja facilitado para ele. É a sanguessuga do inferno. Então, quer vencer o espírito da rejeição? Começa aplicando o primeiro princípio. Dá. Dê amor. Dê carinho. Dê palavras de elogio. Dê palavras de reconhecimento. Se quer ver, vamos fazer um exercício? Fique em pé. Se acordar. Olha para a pessoa ao lado. Começa de leve. Dá um sorrisão para ele. Vai lá. De leve, Alessandro. De leve. Não precisa abraçar, não. Deu um sorrisão? Vai, dá um sorrisão. O que você recebeu de volta? Sorriso. Hã? Recebeu um sorriso.
Agora faz o seguinte, não essa pessoa que está tão pertinho, o cônjuge não. Uma pessoa que você está um pouquinho mais distante. Vai lá, dá um abração e diga uma palavra de elogio para ela. E aí? Foi bom para você? Dá. Quer combater o espírito da rejeição? Lembra o seguinte, o espírito da rejeição é uma sanguessuga. Ela quer tudo que você tem. E quando você não tem mais nada para dar, ela diz que você nunca valorizou ela. É sério. Você nunca valorizou, você nunca amou direito. É a sanguessuga. Pode sentar. Então, a rejeição, vocês estão entendendo de onde nasceu? Então, querido, se nasceu no inferno, por que você quer isso? Por que você abriga isso? Para alguns isso é um trunfo, ele guarda como se fosse uma joia rara. E você diz, meu irmão, sai desse lugar, e ele não sai. Ele fica com isso, ele alimenta. Adolescentes, você que tem filho adolescente, querido, bate pesado contra isso, porque isso cresce. Eu tenho um filho adolescente que às vezes ele vem com as mães, acorda rapaz, você não acorda de homem não. E já se espera. Porque se você deixar a rejeição, ela vem sorrateira, e vem com os mimimi, e vem com os lenga-lenga, certo? E ela vai te dominando, porque a raiz da depressão, da rejeição, ela também acompanha o espírito da manipulação. Quer ter o controle. Ele começa a te controlar, porque você quer agradar, porque você não quer ferir, porque você quer entender. Mas olha aqui, meu irmão, você já tem duas armas contra a rejeição: iniquidade e uma sanguessuga. Você quer uma sanguessuga grudada em você? Então fuja com isso, repreenda isso, chuta que é laço. A pior dor, dizem alguns, que a pior dor que uma pessoa pode sentir é a dor da rejeição. Pessoas que sofreram um aborto, ou nasceram de uma tentativa de aborto, conseguiram sobreviver, e na caminhada futura, e quando ela entra no processo de libertação, e ela tem que passar por um tratamento intenso para poder se recuperar, essas pessoas elas gritam de dor, porque dizem que a pior dor é a dor da rejeição. Você que já foi rejeitado, você sabe como que é. É dolorido, você sofre, machuca. E essa dor, ela provoca, como já dissemos, raiva, mas também ela provoca uma culpa. E ela se sente culpada. E aí ela entra num espírito, de autodepreciação. E aí ela começa a dizer que tudo é culpa dela. Não deu certo? Pois é, culpa minha. Sou uma desgraça, sou um azarado. Não sei quantos aqui lembram do hard, né? Minha geração lembra do desenho, né? Do hard. Ó dia. Ó céu, ó azar, ó mundo cruel. E ela se sente uma culpada. Isso tudo é a raiz da rejeição, ok? E ainda carrega consigo a inferioridade. Veja só, eu só estou apenas pintando o quadro da rejeição aqui, para ver se de alguma forma você possa entender e se enxergar nesse quadro. E entender, querido, que isso não é uma acusação. A gente põe uma pitadinha de humor aqui para amenizar o estado crônico ou a condição crônica que é a rejeição. Então eu quero que você entenda isso.
Porque o Senhor Jesus morreu na cruz para tirar de nós toda a rejeição. Porque Ele nos amou, Ele nos escolheu. Amém? Nós somos filhos da adoção. Ele nos escolheu. Ele disse: você é meu. Amém, queridos? Qual é o caminho da rejeição? O homem cai e sente-se capaz, é expulso do jardim, carrega uma rejeição por Deus. Olha só como isso é sério, querido. Quantos de vocês sofrem porque não conseguem entender que Deus te ama e te aceita? Quantos aqui, querido, carregam um medo que se morresse agora, você teria dúvida se ia para o céu ou para o inferno? Tem um monte de crente que não tem certeza se vai para o céu, porque carrega na mentalidade, ou na sua teologia, ou nas suas emoções, o sentimento de que Deus vai me rejeitar, porque eu não sou tão certinho assim, eu não sou tão perfeito assim. Você percebe que a culpa antiga acompanha a gente, porque a raiz da rejeição, querido, é o pecado original, é a iniquidade. Então ela tem raízes mais profundas do que você imagina. Quantos aqui não conseguem chegar na presença de Deus porque tem medo de Deus? Porque não é aceito, não se sente capaz de chegar perto de Deus? Rejeição. Assim como Adão se escondeu e ficou atrás da figueira, assim como o trajeto do homem a vida inteira é tentar fazer de tudo para se aproximar de Deus, o rejeitado, ele vai tentar fazer de tudo para conseguir a tua atenção e para fazer ser aceito. Então essa é a raiz. Por que essa é a raiz? Porque essa é a história de Satanás. Quantos aqui querem seguir a história de Satanás? Ninguém. Então você precisa aceitar o que Jesus fez por você. Amém? Para encerrar, quando você estuda o ministério de Jesus, agora nós vamos ler alguns textos, certo? E eles vão colocar ali, e eu vou ler aqui na minha para acelerar. Mas só para vocês entenderem o ministério de Jesus e o que marcou o ministério de Jesus, qual que é a identificação do ministério de Jesus e por que o ministério de Jesus teve essa marca. Tá bom? Vocês estão prontos? Vamos passar por alguns textos bíblicos. Eu quero a tua atenção aí. Tem você ainda? Amém. Certo? Então me dê mais 5 minutos e nós vamos encerrar. Primeiro texto, Mateus 13, 53 a 57. Preste atenção, nós vamos fazer uma viagem rápida ao ministério de Jesus. E olha o que nós vamos encontrar. Mateus 13. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria? E esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. A palavra escandalizava era o seguinte: tiravam sarro dele. Esse Zé Ruela aí, desprezavam Jesus, rejeitaram Jesus. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Rejeitaram Jesus, olharam para Jesus e falaram: eu te conheço, cara. Você vem para dizer para nós que você é Messias? Te conheço. Você é um charlatão, você é um Zé Ruela, você não vale nada, some daqui, não queremos você conosco. Rejeição. Olha Lucas capítulo 4, a partir do verso 28, diz assim: todos na sinagoga, isso aqui é o contexto onde Jesus entra, e lê Isaías 61, senta na cadeira e diz: hoje se cumpriu esse texto, essa profecia. E todos na sinagoga, depois que ele leu o texto, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o jogaram para baixo. Rejeitaram Jesus a ponto de querer matá-lo. Esse é o ministério de Jesus. Qual é a marca do ministério de Jesus? Quais são como que Jesus se identifica no seu ministério? Lucas capítulo 23. Agora nós estamos no julgamento de Jesus. Estamos na reta final da sua história aqui como homem na terra. Versículo 14 diz assim: disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo
contra esse homem encontramos que seja digno de morte. Portanto, após castigá-lo, vou soltá-lo. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. E toda a multidão, porém, gritava. Olha o que a multidão, querido, preste atenção. Na multidão estavam pessoas que foram curadas, pessoas que eram paralíticas, pessoas que receberam de volta seus olhos, pessoas que receberam de volta seus filhos. No meio da multidão estavam pessoas que foram extremamente abençoadas por Jesus. E toda a multidão, porém, gritava: fora com ele! Qual que é a marca do ministério de Jesus? O que marca o trajeto do ministério de Jesus? Olha só, querido, eles disseram: fora com este! E solta os Barrabás! Jesus, homem perfeito, homem de Deus, filho de Deus, estava ali sendo condenado, e do lado Barrabás, um satanista, um bruxo, um assassino. Essa era a característica de Barrabás. E o povo disseram para ele: queremos Barrabás, e você, fora com ele. Rejeição, extremamente rejeitado. Olha só, Lucas, mais um texto para a gente terminar essa etapa. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: ele veio, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para os seus, e os seus falaram: não quero você. O que marcou o ministério de Jesus? Rejeição. Rejeição. Isaías 53, aquela versão que eu te pedi. Vocês estão aí, queridos? Amém. Isaías 53. Queridos, a rejeição vai levar você a fazer loucuras. Tem um caso na Bíblia, um cidadão chamado Jefté. Vocês já viram a história de Jefté? Jefté está no livro de Juízes. Jefté, a Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta. E quando os irmãos dele descobriram que ele era filho de uma prostituta, rejeitaram ele. Passou os anos, precisaram de Jefté, chamaram ele para a guerra, porque ele era um guerreiro, se tornou um guerreiro, porque ele foi andar com os bandidos. E quando Jefté entra na batalha, ele faz um voto para Deus. Ele diz: Deus, eu vou para essa guerra e o Senhor me dá vitória. A primeira pessoa que eu encontrar, eu vou matá-la para ti. Vou oferecer em sacrifício para ti. Querido, preste atenção. E você que conhece a história, você sabe disso. Quando ele volta para casa, a primeira pessoa que ele encontrou foi sua filha adolescente. E ele tinha feito um voto que ele ia matar a filha adolescente. Preste atenção, querido. Só uma pessoa com sérios problemas emocionais faz um voto como esse. Chega a esse ponto. E nós precisamos aprender a resolver o nosso problema. Olha só, Isaías 53, eu quero que você acompanhe comigo, nós vamos ler. O povo diz, olha só o que é o mistério de Isaías 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Como poderia vir algo assim? Pois o Senhor disse que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito e nem mesmo simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e ele foi desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos nem olhar. Nós mesmos olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados.
estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse um castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, foi condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos e foi enterrado juntamente com os ricos, embora nunca tivesse cometido um crime sequer, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, eu quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida, foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Glória a Deus! Que tremendo! Que tremendo! Todo o ministério de Jesus, a linha que marca o ministério de Jesus, chama-se rejeição. Ele veio para ser rejeitado, para que você nunca mais levasse esse jugo na tua vida. Glória a Deus! Se você carrega essa marca, se você se sente um rejeitado, se você sofre com esse mal, se você se sente um traumatizado por essa dor, Jesus está aqui hoje para curar você e levar você a um outro estágio, a uma nova dimensão. Amém? Quando você recebe essa palavra, vamos colocar em pé, queridos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, rejeição é a natureza de Lúcifer, é a natureza de Satanás. Eu quero dizer para você, não para te assustar, mas para te conscientizar. Pior trauma da igreja, pior fraqueza da igreja, é que nós, em vez de entendermos uns aos outros, nós competimos um com o outro. E quando o espírito de rejeição ele toma conta da tua vida, querido, você faz da igreja o teu campo de batalha. O espírito de rejeição ele é tão forte na vida de alguns irmãos da igreja, que ele vem para a igreja e ele começa a se defender dentro da igreja. E como se a igreja tivesse inimigos. E você vem para a igreja e você vem armado até os dentes. Onde você vai, meu irmão? Vou para a igreja. Vou para a guerra. Ô irmão, olha aqui para mim. Relaxa. Aqui é o lugar mais seguro que você tem. Amém. Glória a Deus. Toda essa violência, essa guerra é para lá fora. Lá fora você tem batalha. Aleluia. Irmão, cuidado, a rejeição tem feito você olhar pelo irmão como teu inimigo. Você pode não ter afinidades com o teu irmão. Você pode não ter afinidades com o teu irmão. Ok? Vocês estão aí ou não? Amém. Uma coisa é não ter afinidade, outra coisa é fazer dele o teu inimigo. São caminhos muito distantes um do outro. Aleluia. E alguns vêm para a igreja e faz os seus irmãos o inimigo. Raiz de rejeição. Aqui é o lugar de estarmos em comunhão uns com os outros. É o lugar de nos amarmos. É
lugar de ficar aqui, ô, bom, irmão. Paz, Senhor. Saudade de você, que tivesse semana inteira. Só que eu te venho aqui e falo, aquele irmão, te conheço. Ele é traidor. Olha lá, ele é falso. Ele está usando uma máscara. Ô, meu irmão, você nem usa máscara, o que você tem a ver com isso? Como diz outro, o quieto. Ele é teu irmão. Amém. Querida, a pessoa que mais me passava a perna na vida era o meu irmão. Eu comprava uma roupa, quando eu via, antes de eu usar, eu já estava usando ela. E a gente se pegava. Mas ele era meu irmão. Nunca foi meu inimigo. Me azucrinou a vida, mas não era meu inimigo. Somos irmãos, filhos de um mesmo pai. Amém? Essa é a casa do Pai. E sabe por que brigamos tantos na igreja? Sabe por que ficamos assim? É porque somos irmãos. Quem aqui nunca brigou com seu irmão? Só que, irmão, eu brigo com ele, mas ele não é meu inimigo. Meu inimigo, querido, está lá fora. Sabe por que você vem para uma igreja, seja essa ou qual for, e você fica todo armado como um porco-espinho? Rejeição. Rejeição. Vamos nos armar? Vamos deixar que o Espírito Santo nos cure? Quantos querem essa cura? Ele levou sobre si a nossa iniquidade. Vamos, irmão. Se alguém está alisando as tuas feridas, diga para ele, por favor, pare de alisar minhas feridas. E por favor, joga algo que faça doer, porque eu quero curar. Amém? Vamos ser curados, vamos ser sarados. Temos um avivamento para trazer. Temos uma nação para conquistar. Temos